Você com certeza já ouviu falar de esboço. Esboço é a parte que mais os desenhistas travam, que eles mais têm dificuldade, eles não conseguem fazer e, acima de tudo, muitas vezes não sabem qual é o melhor esboço para o tipo de desenho dele. Sim, isso acontece. Existe mais de um tipo de esboço e é isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Nesse vídeo, assista ele até o final que eu vou te explicar quais são os tipos de esboço que existem e qual é o melhor para você. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera, começando aqui mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo aqui vamos aprender quais são os tipos de esboço que existem e quais eu te recomendo para quais situações. Bom, eu tô desenhando esse desenho do Kokushibo, que é, né, a lua número 1 do Demon Slayer. Ela é uma referência um pouco complicada, porque ela tem um corpo inteiro. Então isso também é uma dica que eu já passo, tá? Perceba, analise sua referência. Cada referência vai ter um esboço melhor para ela. Existem algumas referências que eu até aconselho um esboço em específico, mas eu vou falando isso no decorrer do vídeo. Então essa referência aqui é uma referência que aparece o corpo inteiro do Kokushibo. Então qual é o esboço que eu vou usar? É o primeiro esboço que eu tenho para te apresentar, que é um esboço em palitinhos, que se resume de uma forma bem fácil. Tu tá vendo, talvez não tenha ficado muito forte, isso eu já explico por que não ficou muito forte o esboço, então talvez tu não tenha vendo tão certinho. Mas eu aplico os palitinhos ali para mostrar quais as posições que vai ficar cada parte do meu personagem, cada membro do meu personagem. Então eu fiz um círculo para mostrar o tamanho, né? Para mostrar o tamanho da cabeça. Eu fiz uma bolinha ali para mostrar o ombro. Eu fiz uma linha também para mostrar qual vai ser a linha dos ombros dele. Eu fiz também um quadrado para mostrar onde vai ficar a mão. Eu fiz outra linha também mostrando qual vai ser a espada, qual é a posição que a espada vai ficar. Eu fiz um quadrado para onde vai ser a bainha. Então, meio que tu percebe que eu tô fazendo um esboço em palitinho de que eu faço uma linha mostrando qual é a posição e alguma forma geométrica ali, alguma forma para mostrar o que vai ter ali. Então, na mão eu fiz um quadrado, que é o que mais se aproxima, e na bainha eu também fiz um quadrado. Depois ali vai ser um pouquinho meio complicado, mas eu faço outra linha apontando pro quadril, para mostrar onde vai ser o meio do quadril dele, onde vai ser a parte do cinto. E depois eu faço duas linhas para mostrando onde vai ser cada perna. Resumidamente, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando e usando o esboço de palitinho, aquele desenho de palitinho que você já deve ter feito, e definindo para onde cada membro do meu personagem vai apontar, para onde tá apontando o braço dele, para onde que tá apontando a perna dele, para onde que tá apontando cada parte do desenho. Esse esboço seria muito bom para quando você está desenhando personagens de corpo inteiro e principalmente personagens de movimento. Então, o personagem que está correndo, pulando, fazendo alguma ação, eu te aconselho muito a usar esse esboço, principalmente na parte dos dedos, porque como no dedo é uma parte que pode variar muito, os desenhos de mão eles variam muito, porque é incontáveis os modos, assim, as posições que você consegue fazer com a sua mão. Então, como essa parte varia bastante, o fato de você usar os palitinhos para definir onde que cada dedo está indicando, qual é a posição que cada dedo mais ou menos está, vai te ajudar bastante. Então eu te aconselho a fazer esse esboço em palitinho em todos os personagens, todos os desenhos, todas as referências que você vê muito movimento, que você vê que o personagem está realmente se movimentando, está acontecendo bastante coisa, às vezes também questão do terreno, questão assim. Então, novamente, é importante você sempre analisar a sua referência, mas esses são os casos assim fundamentais para fazer ele. Você está desenhando um personagem assim, um personagem que está se movimentando e tu for fazer outro esboço, vai ser bem mais difícil. Agora, por que eu peguei e não fiz forte? Por que eu peguei e apliquei bem fraquinho, tanto que talvez
provavelmente ficou difícil de ver na câmera. Porque quando você faz o esboço, você precisa entender o que é o esboço. O esboço é um chute inicial. Então ele é só isso. Nada além disso. Ele é um chute inicial. Ele é uma forma de você tentar. É a primeira tentativa. Acabou. Simples assim. Então quando você pega e você faz um esboço, você tá desenhando, você tá meio que tentando assim adivinhar onde vai ficar cada parte do desenho. Só que não quer dizer que você vai acertar, não quer dizer que está definitivo, não quer dizer que você não pode modificar onde vai ficar cada parte do desenho. Então é por isso que é muito importante você não se prender ao esboço. Eu vejo muita gente fazendo isso, a pessoa faz o esboço e aí não cabe naquele esboço que ela fez, ela apaga, ela volta, ela apaga, ela volta, ela não consegue aumentar por causa que ela tem que seguir exatamente a risca do esboço. Às vezes acontece tu fazer um esboço muito pequeno e tu tem que aumentar na hora do desenho, e às vezes acontece o contrário, tu fazer um esboço muito grande, tu vê que não precisa, tu diminui também. Isso é normal, como eu falei e repito várias vezes aqui no canal. O esboço ele é um chute inicial, você precisa fazer ele sim, mas é pra gente dar uma noção, a gente dar uma base do que fazer. Não é pra ele te prender, ele te amarrar 100%. Então não precisa fazer isso, não tá nesse nível. Mas é importante sim fazer ele para você ter essa noção. Então a primeira coisa é não se prender ao esboço, e a segunda, não faça ele muito forte para ele não te atrapalhar mais para frente. Várias vezes assim, inscritos aqui do canal mesmo, me mandam um desenho lá pelo Instagram, que dica de passagem tá aí na descrição. O Instagram que você pode também mandar, pedir alguma dica, tudo mais, interagindo lá no Instagram. Me manda alguma foto de desenho e tá muito complicado de ver, tá muito confuso, tá muito bagunçado, porque ele fez o esboço por baixo e aí ele tentou aplicar o desenho por cima, só que ele não gostou, aí ele apagou, aí ele fez de novo, aí fica naquela confusão, aí tu consegue ver alguns traços de esboço, alguns traços de desenho, aí tu não sabe mais o que é cada coisa. Então fica uma confusão muito grande. Então quando eu estiver fazendo esboço, faça bem fraquinho, faça de uma forma bem suave, só para que te dê essa noção, e mais que para que você não se prenda nisso, para que você não te atrapalhe mais para frente. Para que caso você chegue na hora e você precise apagar o esboço, por exemplo, ele perca a função dele, você consegue apagar tranquilamente e não vai deixar borrado o seu desenho. E isso já fica na outra questão, outra dica que vale a pena também ser dito. Nunca finalize um desenho na mesma folha do seu esboço, tá? Jamais faça isso. Porque quando você faz seu esboço, você vai apagar, você vai aplicar seu grafite. Quando você estiver aplicando a borracha ali, você vai manchar o papel. Isso é completamente normal. Então, quando você termina o desenho, passa a caneta e começa a pintar naquela folha toda manchada, vai dar errado. A cor não vai misturar naquela folha toda manchada. Então é importante passar limpo o desenho com uma folha boa, uma folha assim que tá limpinha, que não tá suja de grafite, coisa assim. E aí tu pode usar uma mesa refletora, então tu pode simplesmente riscar a folha atrás do seu desenho, riscar bastante assim, deixar bem preenchido. Depois tu vir e prender essa folha, né, a folha do teu desenho, com a parte de cima do teu desenho normal e a parte de baixo riscada dele em outra folha. Aí assim tu prende as duas e aí tu contorna o desenho por cima, que vai sair o decalque certinho do teu desenho na folha de baixo. Então isso já fica outra dica também. Então, esse esboço em palitinho, qual é o mais recomendado? Personagens que estão se mexendo, personagens em movimento, cenas, referências que estão em grande movimento. Essa é a melhor fase, o melhor momento que você tem que fazer esses esboços em palitinho. Segunda forma de esboço que você pode fazer: esboço em formas geométricas. Então, qual é o intuito desse esboço? É você pegar seu desenho e olhar ele e falar assim, tá bom, quais são as formas geométricas que mais se aproximam de cada elemento do desenho? Então você vai pegar, então por exemplo, o círculo, isso é muito assim a cabeça, a gente sempre faz um círculo e divide no meio. Por quê? A nossa cabeça, a forma geométrica que mais vai se aproximar dela é um círculo. Então a gente faz sempre o círculo para a parte interna do rosto e depois a gente faz essa linha do meio para definir as duas partes do rosto, já que a gente precisa fazer as duas partes do rosto iguais. Então a gente faz um círculo e divide ele no meio e depois a gente vem aplicando os detalhes da cabeça. Então, o que você pode aplicar? Ombros, articulações como um todo no corpo. Então,
ombros, cotovelo, até o punho, dependendo do desenho, joelho, o quadril, todas essas partes você pode fazer o esboço de círculo, um círculo no esboço, porque é uma articulação. E as articulações são onde dão as ligações no nosso corpo e principalmente elas são responsáveis pelos movimentos que a gente pode fazer. Então o círculo já dá um esboço bem legal ali. Outra coisa que você pode fazer, dependendo do tronco, dependendo da forma que o personagem é, tu pode fazer um quadrado, tu pode fazer, se o personagem é mais robusto, ele é mais largo, tu pode usar um quadrado, às vezes se o personagem é mais magro, tu pode usar um quadrado para a parte do peito, e depois até um triângulo para a cintura, tudo depende. O que é importante? Novamente, volta para a primeira coisa que eu falei, analisar sua referência. Quando você estiver olhando a referência, pense exatamente assim, quais são as formas geométricas que mais se aproximam para essas referências que eu estou fazendo, essa parte do desenho que eu vou fazer, qual é a forma geométrica que mais se aproxima disso. Quando você está fazendo isso é muito importante porque isso ajuda muito. Qual é o grande ponto que você pode fazer e para que serve esse esboço em forma geométrica? Para definir o tamanho de cada parte do desenho. Então, quando você faz isso, quando você pega e usa um círculo para fazer um ombro, um círculo para a cabeça, um quadrado para uma mão, por exemplo, como eu fiz lá no começo do vídeo, lembra que eu fiz um quadrado para definir o tamanho da mão? O que tu está fazendo isso? Tu está definindo mais ou menos qual vai ser o tamanho dos elementos. Então, esse desenho, esse esboço, é muito útil para quando você está desenhando personagens mais parados, personagens mais simples, ou até mesmo criaturas que não são muito humanas. Então, por exemplo, Pokémon, isso é muito legal. Animais em si também é muito legal. Você está fazendo algum personagem, por exemplo, no estilo cartoon, porque não vai ter uma anatomia 100% humana, assim. O cartoon, ele tem muitas vezes, mas é algo mais apropriado, principalmente o desenho que você está fazendo. Os animais não têm anatomia humana, né? Pokémons também não, então Digimon também não. Então, assim, quando você está desenhando coisas assim, coisas não humanas ou objetos, por exemplo, um armário, alguma coisa assim, nada que não tem vida, não tem muito movimento, a forma mais fácil que eu posso falar é coisas que estão mais paradas. Coisas mais paradas, elas são melhores de fazer dessas formas geométricas, porque aí você já define mais ou menos qual vai ser o tamanho do elemento. Aí quando você for construir o desenho fica bem mais fácil. Uma parte que eu recomendo assim que não é para você fazer, uma parte que eu recomendo que não é para fazer e a outra que eu aconselho fazer muito, que é o que? Usar essa forma geométrica para personagens em movimento. Porque como tu vai fazer tudo em formas geométricas assim, tu não tem muitas as direções, é bom para definir os tamanhos, a chance de você errar, a chance de você deixar o personagem meio torto, deixar um personagem muito duro é bem grande, tá? Fazendo assim essas formas geométricas, só fazendo desenho em formas geométricas é bem grande a chance de você fazer ele muito duro, não tem muita articulação, não tem muito movimento. Então o que eu te aconselho, que eu faço em todos os meus desenhos e eu aconselho tanto até no método Anime Sem Dom, nos alunos do curso, para fazer também, é você pegar aí. Antes de continuar o vídeo, gostaria de pedir que se você está gostando, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo e me ajudar a chegar à meta de 1.300 inscritos, tá? Quando chegar essa meta, eu quero fazer um vídeo analisando os desenhos dos inscritos. Eu quero pegar esse vídeo e pegar o seu desenho e analisar aqui, falar o que você pode consertar, o que você está errando, o que você está acertando, o que você tem de bom, o que você precisa treinar mais. Por isso é bem legal você se inscrever aqui no canal e me ajudar para eu conseguir trazer esse desenho o mais rápido possível, né? Esse vídeo o mais rápido possível. E, novamente, já adiantando, quando eu chegar nessa meta, eu vou pegar os desenhos lá pelo Instagram. Então, por isso que é importante você pegar e me seguir lá. Link na descrição. Isso é bem interessante de você fazer. Então, se você puder fazer qualquer uma dessas coisas, compartilhar com um amigo que também tem dificuldade no esboço para continuar ajudando o engajamento do canal, continuar crescendo o canal, eu fico muito feliz, eu agradeço de coração, porque isso me ajuda muito, isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos cada vez melhores. Então sempre poder te dar cada vez mais dicas de como você evoluir seus desenhos. Então agora vamos voltar para o vídeo para a gente terminar essa parte dos dois esboços, assim, das partes dos esboços que faltam assim para eu ter que te dar dica. Usar o esboço palitinho e o de formas geométricas juntos. Essa é uma dica muito legal, eu uso nos desenhos e me ajuda muito.
Então, quando eu faço isso, eu já defino as duas partes. Então, com o palitinho, eu defino qual vai ser a posição e a indicação de cada parte do desenho, cada elemento do desenho, para onde cada parte do desenho está apontando. E quando eu faço as formas geométricas, eu defino o tamanho. Então tá muito mais fácil, tá muito mais tranquilo de eu construir um desenho a partir dali, porque eu já sei para onde cada parte do desenho tem que estar apontando, onde cada parte do desenho meio que vai estar, o que ele tá, cada elemento do desenho tá fazendo. Eu já sei mais ou menos o tamanho que eles vão ter que ficar na folha. Então, quando eu faço o esboço de palitinho e de formas geométricas, o desenho já fica bem mais tranquilo, já fica bem mais fácil de eu prosseguir ele. Eu já posso realmente vir e aplicar só os detalhes. Não quer dizer que tá tudo pronto, tá tudo completo. Também não quer dizer que você precisa fazer bem detalhado os esboços, bem assim. Como eu falei, tudo depende da sua referência e também depende do seu estilo de desenho. Você às vezes pode, por exemplo, pegar e fazer só um esboço mais simples, algo para que defina mais assim, uma base bem superficial e você consiga construir um desenho ali, em cima daquilo dali mesmo. Tem gente, por exemplo, que pode ser seu caso, que tem que fazer um esboço bem detalhado. Cada elemento do desenho tem que aplicar no esboço para conseguir construir ele mais facilmente. O importante é o que? Você testar e ver o que funciona melhor para você. O desenho não tem só uma forma de fazer ele, tem várias formas, tem várias técnicas, tem várias dicas que você pode adaptar para suas artes se você identificar qual ela é a melhor para você. Então, eu te aconselho você usar as duas. O quanto de esboço você vai fazer, por exemplo, tem que detalhar tudo o desenho, depende da sua referência, depende de você. Eu não detalho tudo, dependendo do desenho eu faço uma forma bem superficial e vou construindo por cima. Desenhos mais complexos, eu já pego e já já faço mais detalhado, um esboço mais, uma base mais forte para que eu não tenha tanta dificuldade mais para frente. Agora o terceiro esboço também que eu tenho, que existe, é o esboço de grid. Esse é um esboço muito complicado no sentido de é um pouco polêmico, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor, e a minha opinião é um meio termo entre eles. Eu acredito que o grid, ele serve em alguns desenhos muito bem assim. Vale muito a pena usar o grid quando você está fazendo personagens realistas, então desenhos realistas que você não pode errar. Afinal de contas, quando você está desenhando o rosto de uma pessoa, qualquer erro mínimo vai ficar muito chamativo. Tu tá acostumado a ver um rosto normal de uma pessoa. Então qualquer coisa que fique um pouquinho mais estranho, um pouquinho desproporcional, vai te chamar muita atenção. Então o grid ele ajuda a eliminar esse problema. Então o grid vale a pena. Desenhos realistas. Outros desenhos que eu aconselho você fazer. Desenhos muito complexos que tu vai meio que fazer assim por algum motivo especial. Então, por exemplo, tu quer uma referência para botar num quadro. Então eu aconselho você usar o grid, porque aí você tem mais chance de você acertar ele, você tem mais chance de deixar ele perfeito. Caso você não saiba o que é o grid, é basicamente você pegar a sua referência em alguns programas de editor, que tem vários comuns, tu bota grid na Play Store, assim, ou na Apple Store, vai achar vários aplicativos que vão fazer isso, que você pega a sua referência e você divide ela em quadrados. E aí você dividindo sua referência em quadrados, depois você vem e divide a sua folha em quadrados também. Assim você vai copiando quadrado por quadrado. Quadrado da sua referência, quadrado da sua folha. Aí você divide o mesmo tanto e você está aplicando o grid. Esse esboço eu aconselho você a fazer quando você estiver fazendo um desenho de um quadro, desenhos que você não pode errar, que sua margem de erro para um esboço, para sua arte, é minúscula. Então é ou no realismo ou um desenho importante, que você vai, um desenho que você gosta muito, que você vai botar num quadro, por exemplo, que eu falei bastante, ou às vezes um presente para uma pessoa, tu vai dar o de presente para uma pessoa, aí eu te aconselho a fazer o grid. Tirando isso, eu não aconselho. Por quê? O grid ele te deixa muito escravo dele. Quando você está desenhando, ou você está usando o esboço do grid, você realmente só está copiando, você não está criando nada, você não está modificando nada. Todo mundo que começa um desenho, por mais que use esboço, por mais que use referência, ele está criando o desenho é seu. Você vai estar aplicando o seu traço, você está aplicando os seus erros, você está aplicando o seu jeito. Nunca vai ficar igual. Você pode pegar 10 desenhistas com 20 anos de experiência, cada um vai fazer um desenho, não importa se eles têm a mesma referência. Então o desenho que você está criando, ele é seu, ele é único seu, ninguém mais vai criar um desenho igual ao seu. Então quando você está desenhando normal, com esboços padrões, você está criando.
O grid não, o grid você está copiando, tanto que exatamente como eu falei, você copia quadrado por quadrado. Então, eu não aconselho, eu não acho tão legal você fazer isso, porque quando você copia quadrado por quadrado, você se torna muito dependente disso. Então, você não consegue fazer um desenho sem antes você ter que pegar e quadricular toda a sua folha, sem antes você ter que pegar e botar nessa referência, quadricular ela também. E, sendo bem sincero, é um saco eu ter que ficar quadriculando, ter que fazendo as linhas assim do grid, tá? É um saco você ter que ficar medindo cada quadrado por quadrado, porque tem que ser exatamente igual essa referência. Então os quadrados tem que ser todos do mesmo tamanho. Então não pode fazer a mão assim, não, senão vai ficar tudo errado. Você tem que fazer na régua. Então é um chato fazer, é um saco fazer. E ainda assim você não aprende nada, você não pega mais experiência, você não aprende com os erros, você não faz nada, você só está copiando. Então não é um esboço que eu aconselho você usar em todos os desenhos. Desenhos pontuais, ou então você desenha realismo, tudo bem, aí é a questão. Agora, grid para cartoon, não recomendo. Grid para anime, não recomendo. Grid para, deixa eu ver, acho que cartoon, anime, ou HQ, por exemplo. HQ talvez dependa da referência, porque HQ tem muito perspectiva, tem muito mais ação, tem muito mais movimento. Mas aí depende. Mas o que eu te recomendo é use em momentos pontuais, não em todos os momentos. Então foi assim que ficou o desenho, espero que tenha gostado. Não se esquece de deixar um like, inscrever no canal e compartilhar para amigo. E me seguir lá no Instagram para você, quando bater a meta de 1.300 inscritos, você poder estar aparecendo com o seu desenho aqui no canal, tá bom? O seu desenho, o seu arroba, obviamente, né? O seu arroba, o seu canal, assim, o que você quiser divulgar aqui também. Então, clica na playlist do 3 desenho que tem várias outras dicas. Eu te espero na próxima, até o próximo vídeo. Tchau!